Antes de começar esse vídeo, pessoal, gostaria de agradecer a todos os nossos novos inscritos aqui do canal. Atingimos a marca dos 50 primeiros seguidores e também gostaria de convidar a quem não for inscrito, está se inscrevendo para acompanhar minha trajetória pessoal e profissional de investimentos. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e não esquece também de nos seguir nas outras redes sociais. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos para o vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre o resultado do primeiro trimestre da Irani. Ela acabou surpreendendo aí nos resultados e vamos falar um pouco também sobre as projeções para o futuro da companhia. E já no primeiro trimestre, pessoal, a companhia lucrou um pouco mais de 60 milhões de reais no primeiro trimestre, o que acabou animando o mercado e fazendo ela subir mais de 5% nas cotações no pregão de ontem. Afinal, a companhia vem de uma série de lucros baixos nesse período e o que acabou animando o mercado foi esse lucro acima da média, já que a companhia não vinha lucrando tanto pela dificuldade que ela tinha de repassar os custos que ela estava tendo devido à inflação e todo aquele problema que teve no Rio Grande do Sul ano passado. E com esse trimestre ela conseguiu repassar essa diferença do custo e o que acarretou num lucro maior no período. No mesmo período também ela teve ali uma receita operacional líquida de 423 milhões de reais, teve um EBITDA ajustado de 136 milhões de reais, o que representa uma margem EBITDA de 32,2% no período. A companhia também destaca que manteve seu endividamento abaixo de 2,5 vezes o EBITDA ajustado. Isso daqui, para quem espera dividendos da companhia, é bem interessante ficar de olho. Nós vamos ver mais para frente sobre isso. E a sua dívida média ao ano ficou ali o mesmo de um Tesouro IPCA+. Então, manteve uma dívida normal. Afinal, ela é uma small cap, dificilmente ela consegue tanto dinheiro abaixo do que o mercado já tende a pagar de dívida. E o ROIC, basicamente é o retorno médio dos últimos 12 meses para o acionista, ficou aqui na casa dos 11,3%. A receita líquida, pessoal, no primeiro trimestre de 2025 teve um aumento, mas vale destacar que no ano passado ela teve trimestres muito fracos, teve alguns trimestres fracos. Então, basicamente, no primeiro trimestre de 2025, ela conseguiu ter um aumento de 16% referente ao primeiro trimestre de 2024. E no quarto trimestre de 2024, teve um aumento de apenas 3,7%. Então, ela conseguiu sim entregar um resultado melhor do que nos períodos anteriores. Isso também na parte da EBITDA ajustado. Ela também teve um aumento ali no seu EBITDA ajustado nos mesmos períodos, como podemos observar aqui, entre o primeiro trimestre de 2024 e o quarto trimestre de 2024, como fica destacado aqui no slide. E como eu falei, isso veio principalmente do aumento dos volumes e dos preços nos segmentos de embalagens em papéis. Ou seja, ela conseguiu repassar um valor maior dos seus produtos e conseguiu vender mais dos seus produtos nesse período. Para quem não entende o case da companhia, ela basicamente produz aqui papéis e embalagens sustentáveis. Ela compra papéis velhos, papelões velhos e reutiliza esses papelões para fazer embalagens e vende principalmente para o setor alimentício, que é exportado para outros países. Por exemplo, as caixas de frangos, na questão alimentar num contexto geral. Então é assim que ela ganha dinheiro. Ela tem a sua produção de celulose também, mas o case da companhia é baseado nas embalagens, principalmente embalagens sustentáveis. Então, se ela pega o preço das aparas maior do que o normal e não consegue repassar para os seus clientes a diferença desse valor, isso impacta diretamente o lucro da companhia. E foi o que aconteceu no ano passado, com toda aquela tragédia que ocorreu no sul do país. A companhia também destaca, como eu falei anteriormente, pessoal, que houve um aumento ali de 81,6% no preço das aparas, que a companhia compra, adquire para poder fazer ali as suas embalagens, que acabam sendo vendido principalmente na parte alimentícia. Lá no primeiro trimestre de 2020, o preço líquido por tonelada era de R$ 581. E atualmente, o preço líquido por tonelada saiu de 581 para 1.090, tendo um aumento aqui tanto no primeiro trimestre como no quarto trimestre. No quarto trimestre de 2024, o aumento foi de apenas 6,7%. A companhia também destaca que esse aumento foi reduzido por causa dos feriados prolongados no primeiro trimestre de 2025 e pela redução da oferta momentânea do produto. Basicamente, os efeitos não recorrentes que ocorreu no Rio Grande do Sul.
as chuvas e tudo mais. E aqui ela mostra o impacto basicamente na Irani. Teve um aumento ali de 81,6%, como eu falei anteriormente. E já no quarto trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025, teve um aumento de 7%. Ou seja, a companhia conseguiu vender mais do que ela vendeu no ano passado, conseguiu aumentar o preço dos seus produtos. Entretanto, os preços das aparas também continuam subindo. Isso daqui impacta o resultado da companhia. Bem, pessoal, a companhia também destaca que ela encerrou a sua atividade na parte de extração de resina e atualmente ela está apenas com a comercialização de toras de madeira. Era um segmento que não gerava lucro para a companhia, dava prejuízo. E já agora, no primeiro trimestre de 2025, nós já vemos o impacto positivo disso. E ela também destaca a origem da sua receita líquida. Como eu falei, a parte de comercialização de madeira, ela continua com a operação, mas representa apenas 0,5% da receita líquida total da companhia. 39,5% da receita vem de papéis e embalagens sustentáveis. E os outros 60% vem aqui de embalagens sustentáveis. Boa parte da receita da companhia vem justamente desses dois segmentos. Esse outro segmento não tem tanto impacto na receita líquida da companhia. Ela informou isso em um fato relevante publicado em março de 2025. Então, já observamos que do quarto trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025, já houve ali um impacto positivo nessa tomada de decisão que eles tiveram. E quando nós observamos, pessoal, o endividamento da companhia, o endividamento vem bem controlado. Já tem 3 trimestres que o endividamento vem controlado. Lá para 2021 estava baixo, bastante baixo, e lá para 2019 já estava um pouco alto. E esse ponto, para quem pretende receber dividendos da companhia, é bem interessante. Porque o dividendo da companhia é baseado no endividamento da companhia. Então, se ele tiver um endividamento maior do que 2,5 vezes o EBITDA, ela paga apenas 25% de payout. Já se o endividamento ficar menor, que é o que eles tentam manter aqui no limite da faixa, eles podem pagar 50% de payout em forma de proventos. Boa parte desse endividamento, quando nós podemos observar estar em moeda nacional, também é um ponto positivo, apenas 1% está em moeda estrangeira. Entretanto, o custo da dívida é basicamente ali a taxa de juros básica, é o que tu recebe de 100% do CDI. É o que equivale a 100% do CDI. Isso ocorre porque ela é uma small cap, então ela não tem acesso a tantos recursos assim para poder fazer empréstimos. Mas todas essas dívidas são dívidas aqui de longo prazo, como podemos observar. 92% da dívida deve ser pago no longo prazo, o que seria com mais de 12 meses, e apenas 8% da dívida deve ser pago no curto prazo, que é antes dos 12 meses. É assim que se contabiliza isso. A companhia tem um caixa de 667 milhões de reais e uma dívida bruta de 1,7 bilhão de reais, o que totaliza uma dívida líquida de 1 bilhão de reais e 93 milhões. Então, o endividamento da companhia está bem controlado, ela tenta manter no limite para ela manter a política de dividendos de 50%. Eu, como investidor, gosto muito de empresas com um endividamento extremamente controlado e opto por colocar na minha carteira esses tipos de companhia. Toda empresa que tem um endividamento elevado, já fico mais receioso com a operação. De março de 2024, pessoal, a companhia deu início a um programa de recompra de ações. Isso daqui aumenta o valor para o acionista, afinal eles estão recomprando as ações e mantendo menos ações em circulação. O prazo era para 18 meses e eles conseguiram recomprar um total de 8 milhões de ações ordinárias. E o limite que eles poderiam comprar para esse período era de 10 milhões de ações ordinárias, e que totalizou um total de 76% comprado até o momento. Vamos lá, no meu ponto de vista, recompra de ação é algo bom. Entretanto, no momento da minha jornada financeira, eu prefiro receber o dividendo na conta. Um exemplo claro aqui é a MAHLE Metal Leve, para quem acompanha o canal. Eu venho comprando ações da MAHLE Metal Leve, tenho 350 ações, a um preço médio de R$ 28,66. Ela vai me pagar um dividendo de R$ 667. Entretanto, o preço atual da ação é de R$ 29,65. Ou seja, eu estou recebendo dinheiro na conta
E não necessariamente esse dinheiro está sendo descontado do valor da ação, como muitas pessoas falam. Isso daí é totalmente fictício, porque não é isso que determina o valor da ação. Existem vários fatores e tu tem que saber aproveitar esses fatores. E a recompra de ações é semelhante a um dividendo, mas sendo reaplicado de forma indireta naquela companhia. É literalmente o gestor reaplicando dividendos para você naquela mesma companhia. E como eu estou na fase de acúmulo de capital, de patrimônio, eu prefiro receber esse provento aqui na minha conta, que eu posso simplesmente comprar outra ação que eu julgue mais barato. Então, eu acho isso aqui positivo, mas devido ao momento que eu vivo na minha jornada financeira, que é de acúmulo de capital, eu prefiro receber os dividendos na minha conta. Se vocês observarem, atualmente a companhia pagou para o exercício de 2024 70 centavos por ação em forma de dividendos, o que resultou em 7,7% de yield nos últimos 12 meses, tendo como base a cotação do dia 31 de março de 2024, que foi de R$ 9,21. Hoje ela está custando 8,3 centavos. Então, quem comprou a preços menores, com certeza teve um yield maior ali. Mas vale salientar que, se vocês observaram, os proventos dos últimos 12 meses foi quase o que ela teve de efeito não recorrente devido às suas isenções tributárias. Isso daqui é um ponto para salientar, que ela pagou basicamente esses 71 centavos de proventos, mas foi praticamente o que ela recebeu de isenção tributária. Afinal, ela teve impactos aqui, ó, durante o exercício de 2024, onde ela chegou a pagar só 4 centavos por ação durante alguns períodos. Aqui foi referente ao exercício de 2023 também, que teve impactos não recorrentes ali no balanço da companhia. Então, a tendência é que a companhia aumente ali o payout, aumente os seus rendimentos. Entretanto, você que está investindo olhando apenas para o dividendo tem que entender isso. Ela pagou dividendos, mas durante todo esse período teve ali uma entrada de caixa não recorrente na empresa. E quando se avalia basicamente a Iranir como os próprios diretores da companhia, você deve observar tanto a recompra de ações da companhia como o dividendo que ela paga no período. Não adianta observar só o dividendo ou só a recompra de ações. Afinal, eles destacam que esse é o foco da companhia, beneficiar dessas duas formas, então não adianta olhar só para o dividendo ou só para a recompra de ações e não observar também os investimentos que elas estão fazendo. Bem, e daqui para frente, o que nós podemos esperar da companhia? O consenso do mercado é que ela lucre um pouco mais de 200 milhões de reais para o exercício de 2025, o que geraria um lucro por ação de 80 centavos. Caso ela mantenha o seu endividamento controlado abaixo de 2,5 vezes o seu EBITDA, ela deve pagar ali um dividendo de 40 centavos por ação, o que deveria gerar um pouco mais de 4,9, quase 5% de yield com base na cotação atual. Isso é apenas referente aos dividendos que ela paga, e eu não estou incluindo aqui a recompra de ação da companhia ou os efeitos extraordinários que ocorrem na companhia aí de forma frequente. E eu fiz um pequeno estudo de caso com ela antes de gravar esse vídeo, onde eu peguei o IPCA mais 35 com juros semestrais, que deve gerar um retorno médio nos próximos 10 anos de inflação mais 7,43%, e peguei uma taxa de crescimento para a Iranir de 10% ao ano, mais o reinvestimento dos dividendos, dos proventos ali. Com base nesses dados, eu cheguei a um retorno médio de aproximadamente 10% mais a inflação para o período. Ou seja, isso daqui é uma forma de tu encontrar se aquele investimento vale mesmo a pena ou é melhor tu deixar basicamente o teu dinheiro investido em Tesouro IPCA. Então aqui nós podemos ver que tem um prêmio de aproximadamente 2,5% para os investidores que investirem na Iranir agora. Entretanto, tem que entender como é que funciona o case da companhia, como ela ganha dinheiro e como isso pode impactar ali no decorrer do tempo os teus investimentos. Isso daqui também está sendo uma análise bem conservadora, afinal eu tento ser o mais conservador possível nas análises, então ela pode surpreender e entregar resultados muito melhor do que esse que eu destaquei aqui. Ou não, o futuro é incerto, então não dá de saber bem, mas é uma boa projeção para se fazer para a Iranir. Bem, pessoal, eu também peguei aqui as quedas máximas que a companhia teve dos seus topos históricos
em determinados períodos, basicamente foi nos últimos 5 anos. Então, sempre que ela atingiu o seu topo histórico aqui, ela caiu em média entre 30% a 40%, ficou nessa faixa aqui a queda máxima da companhia. Então, quem comprou nesses topos históricos aqui acabou vendo seu patrimônio cair entre 20% a 30% no período, e quem conseguiu manter o papel conseguiu ter o retorno ali no período. Como eu falei, ano passado foi um ano difícil para a companhia. Ela teve ali em 2023 seu topo histórico, acabou subindo bastante nas cotações. Ano passado inteiro ela afundou e agora ela está voltando ali a subir de volta para o topo. Ninguém sabe para onde isso vai, mas quem investe em ações tem que entender isso daqui. Tu vai ter quedas no período de 20% a 30%, então tomem cuidado. Nesse vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativo, é apenas uma leitura do primeiro trimestre aí dos resultados da companhia. Pessoal, e quem acompanhou esse vídeo até aqui, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe um comentário aí embaixo do que vocês acham da companhia, se são sócios dela, têm ela em carteira. Eu particularmente gosto da companhia, mas eu estou aguardando preços melhores e eu não pretendo colocar outra ação em carteira no momento. Então, se você gostou desse conteúdo, te convido a seguir aqui o canal para estar acompanhando o meu trabalho no YouTube e também nas redes sociais. E não esquece de deixar o like para aumentar o engajamento e comentar também, para que outras pessoas consigam encontrar esse canal e venham estar aprendendo a investir em ações no mercado financeiro. Então, quem acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.